Erikson sustentou que a personalidade se desenvolve em uma ordem predeterminada através de 8 estágios de desenvolvimento psicossocial, desde a infância até a idade adulta. Durante cada estágio, a pessoa experimenta uma crise psicossocial que pode ter um resultado positivo ou negativo para o desenvolvimento da personalidade. Para dar sequência do vídeo, se inscreva no canal, deixe um curtir para motivar o trabalho e alcançar mais pessoas que precisam do conteúdo. Para Erikson, 1958-1963, essas crises são de natureza psicossocial porque envolvem necessidades psicológicas do indivíduo, ou seja, conflitantes com as necessidades da sociedade, ou seja, sociais. De acordo com a teoria, a conclusão bem-sucedida de cada estágio resulta em uma personalidade saudável e na aquisição de virtudes básicas. As virtudes básicas são forças características que o ego pode usar para resolver crises subsequentes. A falha em concluir um estágio com sucesso pode resultar em uma capacidade reduzida de concluir estágios adicionais e, portanto, em uma personalidade e senso de identidade menos saudáveis. Esses estágios, no entanto, podem ser resolvidos com sucesso posteriormente. 1. Confiança, vs. Desconfiança. Confiança versus desconfiança é o primeiro estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase começa no nascimento e continua até aproximadamente 18 meses de idade. Durante esta fase, a criança está incerta sobre o mundo em que vive, e olha para o seu cuidador principal para estabilidade e consistência do cuidado. Se o cuidado que o bebê recebe for consistente, previsível e confiável, ele desenvolverá um senso de confiança que o levará a outros relacionamentos e será capaz de se sentir seguro mesmo quando ameaçado. Se essas necessidades não forem satisfeitas de forma consistente, podem surgir desconfiança, suspeita e ansiedade. Se o cuidado for inconsistente, imprevisível e não confiável, o bebê pode desenvolver um sentimento de desconfiança, suspeita e ansiedade. Nesta situação, o bebê não terá confiança no mundo ao seu redor ou em suas habilidades para influenciar os eventos. Sucesso e fracasso no primeiro estágio. O sucesso nesta etapa levará à virtude de esperança. Ao desenvolver um senso de confiança, o bebê pode ter esperança de que, à medida que surgem novas crises, existe uma possibilidade real de que outras pessoas estarão lá como fonte de apoio. Deixar de adquirir a virtude de esperança levará ao desenvolvimento do medo. Esse bebê levará consigo o senso básico de desconfiança para outros relacionamentos. Isso pode resultar em ansiedade, insegurança aumentada e um sentimento excessivo de desconfiança no mundo ao seu redor. Consistente com os pontos de vista de Erikson sobre a importância da confiança, a pesquisa de Bowlby e Insworth delineou como a qualidade da experiência inicial de apego pode afetar os relacionamentos com outras pessoas mais tarde na vida. 2. Autonomia vs. Vergonha e dúvida. Autonomia versus vergonha e dúvida é o segundo estágio dos estágios de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase ocorre entre as idades de 18 meses a aproximadamente 3 anos. De acordo com Erikson, as crianças nesta fase estão focadas em desenvolver um senso de controle pessoal sobre as habilidades físicas e um senso de independência. O sucesso neste estágio levará à virtude da vontade. Se as crianças nesse estágio forem encorajadas e apoiadas em sua crescente independência, elas se tornarão mais confiantes e seguras em sua própria capacidade de sobreviver no mundo. Se as crianças são criticadas, excessivamente controladas ou não têm a oportunidade de se afirmar, elas começam a se sentir inadequadas em sua capacidade de sobreviver e podem se tornar excessivamente dependentes dos outros, carecem de autoestima e sentem vergonha ou dúvida em suas habilidades. O que acontece durante esta fase? A criança está se desenvolvendo fisicamente e se tornando mais móvel, descobrindo que tem muitas habilidades, como vestir roupas e sapatos, brincar com brinquedos, etc. Essas habilidades ilustram o crescente senso de independência e autonomia da criança. Por exemplo, nesta fase as crianças começam a afirmar a sua independência, afastando-se da mãe, escolhendo com que brinquedo brincar, fazendo escolhas sobre o que gostam de vestir, comer, etc. O que os pais podem fazer para estimular um senso de controle? Erikson afirma que é fundamental que os pais permitam que os seus filhos explorem os limites de suas habilidades em um ambiente encorajador e tolerante ao fracasso. Por exemplo, em vez de vestir as roupas de uma criança,
Um pai ou mãe solidário deve ter paciência para permitir que a criança tente até conseguir ou pedir ajuda. Assim, os pais precisam estimular a criança a se tornar mais independente e, ao mesmo tempo, protegê-la para que o fracasso constante seja evitado. Um equilíbrio delicado é exigido dos pais. Eles devem tentar não fazer tudo pela criança, mas se a criança falhar em uma tarefa específica, eles não devem criticá-la por falhas e acidentes, principalmente no treinamento do toalete. O objetivo deve ser autocontrole, sem perda de autoestima. Gross, 1992. 3. Iniciativa vs. Culpa. Iniciativa versus culpa é o terceiro estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Durante o estágio de iniciativa versus culpa, as crianças se afirmam com mais frequência por meio da direção de brincadeiras e outras interações sociais. Estes são anos particularmente animados e de rápido desenvolvimento na vida de uma criança. Segundo B. 1992, é um momento de vigor de ação e de comportamentos que os pais podem ver como agressivos. Durante este período, a principal característica envolve a interação regular da criança com outras crianças na escola. O jogo é fundamental para esse estágio, pois oferece às crianças a oportunidade de explorar suas habilidades interpessoais por meio de atividades iniciais. As crianças começam a planejar atividades, inventar jogos e iniciar atividades com outras pessoas. Se tiverem essa oportunidade, as crianças desenvolverão um senso de iniciativa e se sentirão seguras em sua capacidade de liderar outras pessoas e tomar decisões. Por outro lado, se essa tendência for reprimida, seja por meio de críticas ou controle, as crianças desenvolvem um sentimento de culpa. A criança frequentemente ultrapassará o limite em sua força, e o perigo é que os pais tenderão a punir a criança e restringir demais suas iniciativas. É nessa fase que a criança começará a fazer muitas perguntas à medida que sua sede de conhecimento aumenta. Se os pais tratam as perguntas da criança como triviais, um incômodo ou embaraçoso ou outros aspectos de seu comportamento como ameaçadores, então a criança pode ter sentimentos de culpa por ser um incômodo. Muita culpa pode tornar a criança lenta para interagir com os outros e pode inibir sua criatividade. É claro que alguma culpa é necessária, caso contrário, a criança não saberia como exercer autocontrole ou ter consciência. Um equilíbrio saudável entre iniciativa e culpa é importante. O sucesso neste estágio levará à virtude do propósito, enquanto o fracasso resultará em um sentimento de culpa. 4. Setor vs. Inferioridade. A quarta crise psicossocial de Erikson, envolvendo diligência, competência, versus inferioridade, ocorre durante a infância, entre os 5 e os 12 anos. As crianças estão na fase em que vão aprender a ler e a escrever, a fazer contas, a fazer as coisas sozinhas. Os professores começam a assumir um papel importante na vida da criança, pois ensinam habilidades específicas à criança. É nessa fase que o grupo de amigos da criança ganhará maior importância e se tornará uma importante fonte de autoestima da criança. A criança agora sente a necessidade de obter aprovação demonstrando competências específicas que são valorizadas pela sociedade e começa a desenvolver um sentimento de orgulho por suas realizações. Se as crianças são encorajadas e reforçadas por sua iniciativa, elas começam a se sentir trabalhadoras, competentes e confiantes em sua capacidade de atingir metas. Se essa iniciativa não for estimulada, se for restringida pelos pais ou pelo professor, então a criança começa a se sentir inferior, duvidando de suas próprias capacidades e, portanto, pode não atingir seu potencial. Se a criança não consegue desenvolver a habilidade específica que sente que a sociedade exige, por exemplo, ser atlético, ela pode desenvolver um senso de inferioridade. Alguma falha pode ser necessária para que a criança desenvolva alguma modéstia. Mais uma vez, é necessário um equilíbrio entre competência e modéstia. O sucesso neste estágio levará à virtude da competência. 5. Identidade X. Confusão de papéis. O quinto estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik